Lucas vivia uma vida que, para muitos, seria o reflexo perfeito da normalidade. Aos 32 anos, ele trabalhava como freelancer na área de design gráfico, o que lhe permitia evitar o caos de um escritório tradicional. Ele passava os dias em seu apartamento modesto, localizado em um bairro silencioso da cidade, onde o som mais alto era o barulho ocasional de carros passando pela rua. O apartamento era pequeno, mas funcional. Uma sala com móveis simples, um quarto com uma cama de solteiro e uma cozinha compacta onde Lucas costumava preparar refeições rápidas. Ele era metódico, quase obsessivo, com sua rotina. Acordava às 7h30, fazia café, respondia e-mails e trabalhava até o início da noite. Depois, fechava o notebook, colocava fones de ouvido e assistia a vídeos ou jogava no celular até sentir o sono chegar. Recentemente, no entanto, ele sentia algo diferente em sua rotina. Não sabia explicar exatamente o que era, mas uma sensação incômoda pairava no ar, como se algo estivesse deslocado. Talvez fosse o cansaço acumulado pelo excesso de trabalho, ou quem sabe os resquícios do término de seu relacionamento de longa data, ocorrido há alguns meses. É só a solidão falando mais alto, pensava. As noites eram as piores. Por mais que tentasse se distrair com vídeos e conversas casuais com amigos, a ausência de um rosto familiar ao seu lado fazia com que o silêncio do apartamento parecesse mais pesado. Lucas se esforçava para ignorar o desconforto, convencendo-se de que estava tudo bem. Uma noite, enquanto verificava distraidamente seu celular antes de dormir, uma notificação chamou sua atenção. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele franziu a testa, curioso, e abriu o aplicativo. A mensagem dizia: "Você se esqueceu de apagar a luz da cozinha." Lucas leu a mensagem 2 vezes, tentando entender. Era uma brincadeira? Um erro? Ele riu sozinho, balançando a cabeça. Deve ser algum spam, ou alguém mandou para o número errado. No entanto, algo o incomodava. Ele olhou para a cozinha através da porta aberta de seu quarto e, para sua surpresa, a luz estava acesa. Coincidência, murmurou para si mesmo, levantando-se para apagar a luz. Retornou para a cama, ainda pensando na mensagem. Bloqueou o número e tentou esquecer o episódio. Mas, naquela noite, demorou muito mais do que o habitual para pegar no sono. Na noite seguinte, Lucas sentia-se um pouco mais cansado do que o habitual. O trabalho havia sido especialmente exaustivo, com prazos apertados e clientes que pareciam incapazes de decidir o que queriam. Ele jantou rapidamente, tomou um banho e se jogou no sofá para relaxar, com o celular em mãos. Enquanto rolava distraidamente as redes sociais, uma notificação interrompeu seus pensamentos. Era outra mensagem de texto. O número era novamente desconhecido. "Você deixou a porta destrancada." Ele sentiu o coração acelerar. Olhou imediatamente para a porta da frente. De onde estava, não conseguia ver se estava trancada ou não. Levantou-se devagar, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Ao girar a maçaneta, percebeu que a porta estava, de fato, destrancada. "Não pode ser," murmurou para si mesmo, trancando a porta rapidamente. Dessa vez, não conseguiu ignorar a estranheza da situação. Quem quer que estivesse enviando as mensagens parecia estar observando-o. Lucas tentou racionalizar. Talvez tivesse esquecido de trancar a porta ao voltar do supermercado mais cedo. Ele era humano, afinal, e erros aconteciam. Mas como alguém saberia disso? E por que o avisariam? Pegou o celular e digitou uma mensagem de volta. "Quem é você?" A resposta não demorou mais do que alguns segundos. "Alguém que se importa com sua segurança." Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A resposta era vaga, mas também perturbadoramente pessoal. Ele tentou ligar para o número, mas a chamada não completava. Decidiu bloquear o contato novamente, com a certeza de que aquilo acabaria. Mas não acabou. Na manhã seguinte, Lucas acordou com outra mensagem. Desta vez, o texto era ainda mais perturbador. "Você deveria se lembrar de apagar seus rastros." Junto à mensagem, havia uma foto anexada. Era uma imagem de sua mesa de trabalho, com seu notebook e uma xícara de café ao lado, exatamente como ele havia deixado na noite anterior. Lucas congelou. A foto parecia ter sido tirada de dentro do apartamento, como se alguém estivesse ali enquanto ele dormia. Ele vasculhou o apartamento inteiro, verificando cada canto, cada armário, cada espaço onde alguém poderia se esconder. Nada. O medo deu lugar à paranoia. Ele mudou a senha do Wi-Fi, verificou as câmeras de segurança do prédio e até trocou a fechadura da porta. Mas nenhuma dessas ações foi suficiente para acalmar sua mente. Naquela noite, quando o relógio marcava pouco mais de meia-noite, outra mensagem chegou.
Você ainda acha que está sozinho? Dessa vez, Lucas não conseguiu evitar. Dormiu com todas as luzes acesas e uma faca na mesa de cabeceira. Lucas já não sabia mais o que era viver em paz. A cada notificação do celular, por menor que fosse, seu coração disparava. Ele começou a evitar verificar mensagens, mas o medo de ignorar algo importante o mantinha em um ciclo constante de ansiedade. As mensagens vinham com mais frequência agora, sempre de números diferentes. Elas não paravam, como se uma voz invisível estivesse narrando a rotina de Lucas. Algumas eram banais, como: "Você esqueceu sua carteira na cozinha." Outras, no entanto, eram profundamente perturbadoras. "Você realmente acha que pode fugir do que fez?" A cada novo texto, a sensação de ser observado crescia. Ele se perguntava: seria alguém próximo? Um vizinho? Um hacker que invadiu sua rede? Lucas começou a investigar por conta própria. Vasculhou o apartamento novamente, agora procurando por câmeras ou dispositivos escondidos. Nenhum sinal de invasão, nenhum objeto estranho. No entanto, a paranoia começou a consumir sua sanidade. Ele cobriu as janelas com lençóis, desligou as luzes e até colou fitas adesivas sobre a câmera do notebook e do celular. Mas as mensagens continuavam chegando, como se o remetente soubesse que ele não tinha como escapar. Naquela noite, o terror atingiu um novo nível. Lucas havia finalmente se deitado para tentar dormir quando o celular vibrou. A notificação não era de texto, mas de uma foto. Com os dedos trêmulos, ele abriu a imagem. Era uma foto dele dormindo. A respiração de Lucas ficou pesada, o peito apertado. Ele examinou a foto várias vezes, tentando encontrar um detalhe, um reflexo, algo que pudesse dar uma pista sobre quem atirou. Nada. Apenas ele, deitado em sua cama, o rosto parcialmente virado para o lado, como estava há poucos minutos. Lucas não conseguiu mais dormir. Sentado no sofá com a faca na mão, ele esperou o amanhecer. O passado retorna. No dia seguinte, outra mensagem chegou, mas desta vez com um conteúdo ainda mais pessoal. "Você se lembra daquela noite?" "Por que eu lembro?" A frase o atingiu como um soco no estômago. Lucas tentou ignorar, mas a mensagem parecia cutucar uma memória enterrada. Ele não conseguia evitar pensar em um acidente de carro que havia ocorrido anos atrás, um evento que ele sempre tentava esquecer. Naquela ocasião, ele havia tomado uma decisão difícil. Estava dirigindo tarde da noite, após uma briga com seu então namorado, Gabriel. Estava nervoso e distraído, e acabou atropelando algo ou alguém. Na época, convenceu-se de que era um animal e seguiu em frente, mas o som do impacto e a culpa o perseguiam desde então. O remetente parecia saber disso. Outra mensagem chegou: "Acha que ninguém viu?" Lucas sentiu o mundo girar. Ele se lembrou de um pequeno reflexo no retrovisor naquela noite, algo que nunca conseguiu esquecer completamente. Será que havia alguém lá? Alguém que presenciou tudo? Lucas estava à beira do colapso. As mensagens não apenas expunham segredos que ele tinha enterrado, mas também pareciam brincar com sua sanidade. Ele já não conseguia distinguir paranoia de realidade. Suas mãos tremiam enquanto tentava se concentrar no trabalho, mas os pensamentos sobre o acidente e as mensagens invadiam cada momento de sua vida. Naquela noite, enquanto tentava assistir a algo para se distrair, o celular vibrou novamente. Ele hesitou antes de pegar o aparelho, mas o medo do que poderia ignorar o venceu. A mensagem dizia: "Eu espero você na rua onde tudo aconteceu." Lucas sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sabia exatamente onde era. A estrada deserta onde, anos atrás, ele havia tomado a decisão que o assombrava até hoje. Era como se o remetente estivesse o desafiando a confrontar o que havia feito, mas também prometendo respostas para o mistério que consumia sua mente. Após horas de hesitação, Lucas finalmente tomou coragem. Pegou a chave do carro e dirigiu para o local. A estrada estava tão vazia e silenciosa quanto ele se lembrava. O asfalto refletia o brilho das luzes do carro, e as árvores ao redor criavam sombras distorcidas que pareciam se mover. Quando chegou ao ponto exato onde o acidente havia acontecido, ele parou o carro e saiu. O ar estava gelado, e o som de folhas farfalhando no vento era a única coisa que o acompanhava. Lucas olhou ao redor, procurando por alguma pista, alguém, qualquer coisa. Então, o celular vibrou novamente. "Atrás de você." Lucas virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio da estrada e as sombras intermináveis. Ele tentou controlar a respiração, mas o medo era paralisante. "Quem está aí?" gritou, a voz ecoando na noite. O silêncio foi interrompido por passos lentos. De dentro das sombras, uma figura começou a surgir. Era um homem alto,
com roupas escuras e o rosto parcialmente escondido pela escuridão. O coração de Lucas disparou enquanto ele recuava, tentando manter uma distância segura. Quem é você? O que você quer? Perguntou novamente, a voz falhando. O homem não respondeu imediatamente. Ele parou a poucos metros de Lucas e inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando-o. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Você não se lembra de mim, mas eu lembro de você. Lucas arregalou os olhos, tentando processar o que ouvia. Antes que pudesse reagir, o homem continuou. Naquela noite, você não parou. Não olhou para trás. E agora, chegou a hora de lidar com isso. A figura deu um passo à frente, saindo da escuridão. Lucas congelou ao reconhecer o rosto. Era Gabriel, seu ex-namorado. Mas algo estava errado. Gabriel estava mais pálido do que se lembrava, os olhos fundos e os traços marcados por um vazio inquietante. Gabriel. Murmurou, incrédulo. Você me deixou lá. Achou que podia seguir em frente, mas eu não podia. Lucas tentou falar, mas a garganta parecia seca. Ele recuou mais um passo, mas tropeçou e caiu no chão. Gabriel avançou lentamente, cada movimento carregado de uma ameaça silenciosa. Você acha que pode apagar o passado, Lucas? Não. Ele sempre volta. A figura se aproximou ainda mais, até estar a poucos centímetros de Lucas. Com uma mão fria como gelo, segurou seu rosto e o fez olhar diretamente em seus olhos. O vazio ali era sufocante. De repente, tudo ficou escuro. Lucas abriu os olhos com um sobressalto. Ele estava deitado no sofá de seu apartamento, as luzes ainda acesas. O celular estava ao seu lado, a tela escura. Por um momento, ele se perguntou se tudo não havia passado de um pesadelo. Mas a sensação não desaparecia. O peso no peito, a paranoia, a memória da figura de Gabriel, tudo parecia tão real que ele não conseguia afastar a ideia de que algo havia, de fato, acontecido. Levantou-se, com as pernas trêmulas, e olhou ao redor. O apartamento estava exatamente como o havia deixado, mas o silêncio era opressor. Ele pegou o celular para verificar as mensagens, mas não havia nenhuma nova. Nenhum sinal de que alguém o havia perturbado naquela noite. Lucas tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. O estresse, a culpa, a falta de sono, tudo podia ser explicado. Mas, enquanto caminhava em direção ao banheiro, algo chamou sua atenção. O espelho acima da pia parecia errado. Ele hesitou antes de acender a luz, mas quando fez, o reflexo não o acompanhou imediatamente. Por um breve segundo, o espelho refletiu o vazio do banheiro, como se Lucas não estivesse ali. Então, lentamente, seu reflexo apareceu, mas algo estava diferente. O reflexo de Lucas o encarava com olhos que não eram os seus. Havia algo escuro e vazio neles, semelhante ao que tinha visto no olhar de Gabriel. Ele recuou instintivamente, o coração martelando no peito. Isso não é real. Murmurou para si mesmo. O reflexo sorriu, mas Lucas não. Ele viu os lábios se curvarem em um sorriso frio e ameaçador enquanto seu próprio rosto permanecia imóvel. Você nunca vai escapar, Lucas. A voz veio do espelho, mas soava como a sua própria, distorcida e carregada de ódio. Lucas tentou sair do banheiro, mas a porta não abriu. Ele puxava com todas as forças, mas parecia presa, como se uma força invisível o mantivesse ali. No espelho, o reflexo começou a se mover, aproximando-se da superfície como se pudesse atravessá-la. Lucas gritou, mas o som parecia engolido pelo vazio ao seu redor. Finalmente, ele conseguiu abrir a porta e correu para a sala. Pegou o celular, tremendo, e tentou ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas a tela apenas mostrava um número interminável de notificações, todas mensagens de texto. Ele abriu uma delas. Você não pode fugir de si mesmo. Lucas jogou o celular longe e caiu no chão, sentindo que o pânico o consumia. Quando levantou o olhar, viu a figura de Gabriel novamente, parada à sua frente. Mas agora, o rosto de Gabriel parecia se misturar com o dele próprio, como se fossem a mesma pessoa. Isso é sua culpa. Disse Gabriel, a voz ecoando pelo apartamento. Lucas não conseguiu responder. Sua visão começou a escurecer, e ele sentiu o corpo ceder. Dias depois, os vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento de Lucas, mas ninguém o viu desde então. Quando a polícia entrou, encontraram o local vazio, exceto por um espelho quebrado e uma única mensagem escrita no vidro. O passado nunca esquece.